Boa noite, pessoal. Então, dando continuidade à nossa 12ª semana do Meio Ambiente Unicinos, nós estamos aqui nessa noite com uma palestra, né, que tem o título Formei e Agora. Então, estamos com 4 egressas, né, engenheiras ambientais que já estão trabalhando aí. E a ideia é compartilhar, que elas compartilhem com a gente na noite de hoje as experiências, né, que elas tiveram aí no percurso, né, tanto na jornada acadêmica quanto na sua jornada profissional. Então, eu gostaria já de agradecer a presença, né, da Tainá, da Carol, da Tamires e da Grazi, né? Eu não vou apresentá-las, vou deixar para que elas façam isso, né, durante a própria apresentação que cada uma vai fazer. Então, como eu falei anteriormente, nós vamos ter a fala das engenheiras, né? Então, cada engenheira vai fazer a sua apresentação e a gente deixa, então, os questionamentos, as dúvidas, as curiosidades para o final, né? Para que a gente consiga, então, administrar melhor o nosso tempo aqui. E claro que o que vocês quiserem já indo colocando no chat durante a fala, né? Vocês podem ir colocando que depois no final a gente retoma, né? O que foi colocado ali e direciona então para as palestrantes. Sempre importante, né? Como vamos estar com 4 palestrantes, né? Colocar ali para quem que, se é uma pergunta, né? Para quem que vai essa pergunta. Eu gostaria de pedir também que cuidem, né, durante a fala das palestrantes, a questão do microfone aberto, né, para não haver nenhuma interferência. Eu acho que a Roberta vai estar me ajudando a colocar no chat aqui durante as apresentações também o que a gente tem que está acontecendo na nossa Semana do Meio Ambiente, né, que é uma ação solidária que nós estamos fazendo para arrecadação de alimentos para produzir sopa, né? E também a questão do sorteio que vai ter, né, no encerramento desse evento. Então, a Robertinha vai alimentando ali o nosso chat com essas informações para quem ainda não participou, enfim, tenha a oportunidade de estar participando e compartilhando aí com o pessoal. Eu acho que é isso das informações. Eu acho que também durante a apresentação a gente vai ter o pessoal vai colocar o forms de comparecimento, né? Então vocês precisam fazer o preenchimento desse forms para registrar a presença de vocês aqui nesse evento. E eu acho que a gente já pode então passar, né? Então a gente tem uma ordem aqui de apresentação. Eu fiz uma sugestão, né? E as meninas concordaram ainda, né? Não fizeram nenhuma colocação. Então a ordem que eu sugeri como pensando na formatura, né? Então, Tainá e Carol, né? Tainá e Carol, depois Tamires e por último a Grazi, tá? Então, muito obrigada mais uma vez por estarem aqui, né? Por aceitarem o nosso convite de estarem aqui com a gente essa noite. Posso começar, Amanda? Pode, claro. Vou ligar minha câmera aqui para todo mundo me ver. E vou compartilhar minha tela. Vocês me confirmem se vocês estão me ouvindo direitinho. Tá tudo certo, Tainá. Tá. Enxergam direitinho a minha tela? Sim, tá tudo certo. Compartilhada, bem. Ok. Então, boa noite para todo mundo. Como a Amanda comentou, eu me chamo Tainá, né? Tainá Tomassim Guimarães. Atualmente sou doutoranda no PPG de Computação Aplicada, aqui da Unicinos, vinculada ao VisLab, que é um laboratório focado em geoinformática e visualização 3D. Então, primeiramente, já queria de antemão agradecer a Amanda pelo convite, né, para estar nesse espaço aqui compartilhando experiências, uma oportunidade também para rever e ficar sabendo notícias das colegas, né, a Tamires, a Carol e a Grazi. E, bom,
estando eu como doutoranda neste momento, né, com vínculo de pesquisadora na Unicinos, vou falar um pouquinho sobre minha trajetória acadêmica e o fato de ter seguido, né, feito a escolha de seguir na academia. Então, trouxe aqui rapidamente, eu me formei, entrei em 2010 e me formei em 2016 como engenheira ambiental aqui na Unicinos. Já direto entrei no mestrado, fui para São Paulo e fiz um mestrado na USP, né, de 2017 a 2019. Defendo meu mestrado em 2019 no primeiro semestre, e no segundo semestre retorno para a Unicinos para fazer doutorado aqui no PPG-CA da Unicinos. Então, agora eu vou comentar um pouquinho, né, trazer algumas experiências e fazer alguns comentários sobre a minha formação lá da graduação até aqui. Então, primeiramente, né, na graduação da Unicinos, entrei em 2010, no início do ano, então sou da primeira turma do curso de Engenharia Ambiental, né, me formei no meio do ano de 2016, então demorei ao todo 6 anos e meio, né, para concluir o processo da minha formação. Iniciei no curso ainda fazendo pouquíssimas disciplinas, 2, 3 disciplinas, para entender um pouco se era realmente o curso que eu queria, enfim. Aí, a partir do terceiro para o quarto semestre, eu consegui o FIES, né? Fiz um financiamento e aí consegui alavancar um pouquinho mais o número de disciplinas e tudo mais e dar uma agilizada no curso. Então, trouxe aqui algumas fotinhos. Eu não tenho certeza, mas, assim, dos meus registros salvos aqui, eu acho que essa fotinho, eu vou ligar o laser aqui para mostrar, foi a primeira saída de campo que eu participei no curso, em 2010. Então, temos uma saída de campo aqui, lá no Rio dos Sinos, uma atividade prática, né, numa disciplina aqui, e também uma confraternização ali, acho que por meados do meio do curso. Trouxe aqui que eu tive 2 experiências em estágios, né? Uma bem no iniciozinho, bem no começo do curso, na Secretaria de Educação do Estado, né, do Rio Grande do Sul. Fiquei aproximadamente 1 ano e meio, trabalhava com alguns projetos ligados à educação ambiental, e depois, já para o meio para o final do curso, fiz estágio por 2 anos na FEPAM, no Serviço de Licenciamento de Indústria. Trouxe aqui com um pouquinho mais de foco a minha experiência na iniciação científica, que foi o que, na verdade, me auxiliou, né, a fazer essa escolha de, depois de formada, seguir na pesquisa, né, e seguir para o mestrado. Então, eu já tinha tido algumas experiências menores, com menos tempo, né, na engenharia mecânica, com uma bolsa com a professora Rejane, e também no NUCMAT, né, com o professor Carlos Moraes, mas foi aí faltando mais ou menos 1 ano e meio para me formar, que eu volto a me vincular à iniciação científica, ao VISLAB, né, que é o laboratório que hoje em dia eu faço parte, orientada pelo professor Maurício Veronês. Então, foi essa experiência que começou a se tornar um pouco mais concreta e começou a fazer com que eu me enxergasse um pouco mais, né, nesse contexto. Eu inicialmente me vinculei com uma pesquisa ligada ao geoprocessamento, enfim, ao zonamento ambiental da cidade de Viamão, né, através de SIG e tudo mais. E aí, logo depois, já me vinculei a uma pesquisa diretamente relacionada ao assunto que foi o meu TCC, que seria a aplicação de sensoriamento remoto, no caso específico, imagens de drone, né, aplicado à caracterização e monitoramento da qualidade da água. Então, já tinha tido aquelas disciplinas de modelagem de sistemas ambientais, geoprocessamento, enfim, e tinha me enxergado um pouco como sendo uma área afim que eu gostaria de trabalhar, e daí, por isso também a escolha do VISLAB e do meu tema do TCC. Então, aqui tem uma fotinho de eu apresentando na mostra de iniciação científica da Unicinos, já eram resultados preliminares do meu TCC. Essa imagem pequenininha aqui é eu coletando dados no Laguinho da Unicinos, que foi um material de estudo do meu trabalho de conclusão, né? Para quem não conhece, esse é o laguinho do lado da biblioteca. E aqui uma foto do dia da minha defesa do TCC. Aliado a este processo, essa pesquisa, né, também me possibilitou a participação em alguns eventos científicos. Então, essa imagem aqui específica é do simpósio sobre sistemas sustentáveis, que eu participei logo depois que eu me formei, e inclusive foi neste evento que eu tive a oportunidade de conhecer o meu, neste momento, né, ex-orientador, mas no caso dessa foto, meu futuro orientador de mestrado, né,
Então, foi essa troca de experiências que também colaborou, de certa forma, para o meu mestrado na USP. E aí, aqui, coloquei um printzinho do artigo, que foi o primeiro artigo publicado do meu TCC. Então, quando eu termino e defendo o TCC, ele já estava, de certa forma, encaminhado. E aí, essas participações em IC, experiências de evento e a publicação, me colocam, me facilitaram o processo de inserção no mestrado na Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, né? Então, no início de 2017, me mudo para São Carlos, que é no interior de São Paulo, para fazer um mestrado no PPG de Ciências da Engenharia Ambiental. A minha linha de pesquisa, especificamente lá, era Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos, e esse PPG, embora ele fosse vinculado à Escola de Engenharia de São Carlos, ele ficava no Centro de Recursos Hídricos e Ecologia Aplicada. O CREA, que é como a gente chama, né, o local, ele fica exatamente ao lado da represa do Broa, que é uma represa bem importante para a região. Então, é na cidade ao lado, na verdade, é na zona rural, numa cidade ao lado de São Carlos. Então, todo dia de manhã a gente pegava um ônibus, saía do campus central e ia para o CREA para passar o dia, enfim, envolvidos com as suas pesquisas, disciplinas e tudo mais. E aí, o mesmo ônibus vinha no final da tarde para levar todo mundo embora. Então, aqui eu coloquei uma setinha, que era do lado mesmo da represa, né? Então, grande parte das pesquisas que eram relacionadas no nosso núcleo de hidrometria lá, relacionadas a recursos hídricos, estavam ligadas a essa bacia hidrográfica, né, da represa do Broa, ou então a represa em si. Trouxe algumas experiências desse processo, né, dessa inserção lá no mestrado. Entre uma delas que eu queria comentar, primeiramente, é a questão da interdisciplinaridade. Ele era um PPG multidisciplinar, né? Então, a gente tinha trabalhando muitos biólogos, engenheiros ambientais, né? Engenheiros eletricistas, gestores ambientais, geógrafos, químicos, enfim. Então, era uma grande diversidade de formações, trabalhando e interagindo sempre, né? Enfim, estávamos todos juntos lá naquele espaço. Também a experiência, né, e a oportunidade de estar vinculada a uma universidade pública, como a USP, né, uma universidade de excelência, que traz, além da questão do ensino, né, um ensino realmente de excelência, também as contradições que tem a universidade e, enfim, o serviço público como um todo, em um contexto de precarização, enfim, do espaço, né, então, é muito comum a gente ver falta de insumos básicos, a folha da impressora, os reagentes básicos de laboratório. Então, alunos e professores tendo que tirar dinheiro dos seus bolsos, né, para bancar suas pesquisas, ou enfim. E isso era algo que eu não tinha tido a experiência, né, vindo da Unicinos, uma universidade particular com uma estrutura como a nossa. Também foi no mestrado que eu tive minhas primeiras experiências com disciplinas e também com práticas pedagógicas, né? Com o entendimento de que estar inserido na pós-graduação é a porta de entrada para um futuro profissional ligado ao ensino, né? Então, disciplinas e oportunidade de participar de monitorias, enfim, e de participar de aulas de professores. Então, foi a minha primeira experiência nesse sentido. E, por fim, uma vivência muito mais forte de atividades de campo, atividades de laboratório, tendo em vista que, principalmente no núcleo onde eu estava inserida, éramos ao todo 8, entre os mestrandos e doutorandos, cada um com suas pesquisas, atividades de campo, necessidade de laboratório ou não, e era um grupo, assim, todo mundo se ajudava, então todo mundo ia para o campo junto, se fosse o caso, todo mundo tinha demandas X de laboratório, e aí todo mundo pegava junto, então eu já tinha tido algumas experiências, obviamente, de campo e laboratório na graduação, mas foi muito mais intenso, né, nesse período do mestrado. Trouxe aqui rapidamente, só para comentar o tema da minha dissertação. Então, eu segui trabalhando com sensoriamento remoto, aqui eu coloquei SR para diminuir, né, mas enfim, é sensoriamento remoto. Nesse caso, com imagens de satélite, porque não era permitido voar com drones lá na represa, ainda aplicados à qualidade da água, no caso, como estudo de caso, né, material de estudo, a represa do Broa, né,
era uma represa que tinha tido sérios problemas nos anos anteriores com eutrofização, com bloom de cianobactérias, enfim, que são extremamente nocivas à saúde humana. Então, trazia um pouco da importância desse monitoramento, né, de alguns parâmetros de qualidade da água. No meu caso, clorofila era um deles. E no finalzinho do meu mestrado ali já, e que entraram na minha dissertação, comecei a tatear um pouco na área de inteligência artificial e redes neurais artificiais. Então, inclusive, um dos assuntos, né, que foi tratado na minha primeira participação em evento internacional e publicação de artigo posteriormente, foi um pouco relacionado a essa questão de sensoramento remoto e machine learning, né? Então, e aí, essa aproximação com essa parte da inteligência artificial me fez também com que resolvesse topar o convite do professor Maurício Veronese e aí voltar para a Unicinos para fazer meu doutorado, né, em computação aplicada. Então, defendo em maio de 2019, em julho participei do processo seletivo, em agosto estou eu na Unicinos, fazendo doutorado, no PPG de computação aplicada, como eu comentei, vinculado ao VisLab, e atualmente como pesquisadora, né, o meu vínculo, não sou bolsista CAPES ou CNPq, enfim, eu tenho um vínculo como bolsista pesquisadora de um projeto da Petrobras. Então, trouxe aqui como algumas experiências desse processo que ainda está ocorrendo, né, do doutorado, a interdisciplinaridade novamente, agora com outras formações, né, então eu acho que isso, né, é vantajoso, enfim, pelo fato do laboratório atualmente ter esses projetos com a Petrobras vigentes, né, focado na área de geociências, modelagem 3D de afloramentos, enfim. Então, a gente tem geólogos, tem engenheiros, cartógrafos, físicos, o pessoal da computação, obviamente, um pessoal ligado a mais à computação gráfica, jogos digitais, então a gente tem um outro conjunto, né, de formações que atualmente eu trabalho. Um pouco da inserção dentro da programação, inteligência artificial, enfim, que era algo que eu tinha essa vontade, né, então estou me aprimorando nessa área também, entendendo também um pouco da evolução do que a gente tem tido e como essa parte da computação, enfim, da programação tem ganhado espaço, né, nas pesquisas como um todo. E também em relação a tecnologias de sensoriamento remoto, né, sejam sensores multiespectrais, hiperespectrais, a bordo de drones, como essa imagenzinha aqui de um drone que a gente tem. Então, essa experiência, né, não só de estar lidando com esses dados, mas também de estar utilizando, enfim, estou aprendendo a pilotar drones e tal. Essa é um pouco do contexto de que eu tenho tido essa experiência no doutorado, né. Meu projeto de tese, deixei aqui como projeto de tese realmente, porque eu não fechei 2 anos de doutorado, ao todo são 4 anos, né? Então ainda estou no processo de entender um pouco o que vai ser exatamente a minha tese. Desse período todo de curso, mais da metade eu estou em trabalho remoto, né? A gente está desde março do ano passado em trabalho remoto, então está se configurando para a utilização de sensoriamento remoto hiperespectral, aliado a características de rochas, né? Geoquímica, então estou tendo que voltar aí lá na disciplina de geologia da faculdade, de química orgânica, enfim, reaver alguns conceitos ligados a isso, para agora ter meu projeto de tese aplicado, né? Nessa relação, utilizando, enfim, técnicas de IA, machine learning. Então, o meu material de estudo, que era no meu TCC e no meu mestrado, o Lago da Unicinos, ou a represa do Broa em si, né? A água em si agora passa a ser rochas, né? Aqui eu trouxe só o títulozinho, né? E a tarja do primeiro trabalho científico que eu vou publicar com o tema da minha tese, né? Que vai ser no Simpósio Internacional de Geociências e Sensoriamento Remoto, que vai acontecer agora em julho. Vai ser em forma virtual, né, a nossa apresentação, embora vá ter evento físico, a nossa participação é virtual. Tem outros trabalhos do laboratório que eu estou inserida, mas esse é diretamente ligado à minha tese, né. Por fim, eu trouxe aqui
Na verdade, duas reflexões de por que seguir na carreira acadêmica, né? Era algo que eu me perguntava um pouco na graduação, as pessoas diziam, Tainá, de repente tem perfil para ser professora, para ser pesquisadora e tudo mais, e eu tinha um pouco essa dúvida. Fui no mestrado ainda com um pouco dessa dúvida, né? Mas me enxerguei na experiência do mestrado um pouco na questão da pesquisa científica e a importância da pesquisa científica, né? Da gente estar entender essa importância e se propor a estar dentro deste processo, pesquisando, enfim, ainda mais no contexto atual, né, que a gente tem aí uma desvalorização da pesquisa, da ciência como um todo, e entender este processo como uma etapa para a formação profissional, visando aí mais na frente o ensino, enfim, a atuação como professor no ensino superior, né. Eu trouxe aqui, por fim, uma frase, na verdade, do Paulo Freire, que é: não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Deixei meus contatos, tanto de e-mail quanto o meu Instagram aqui no slide também. Para quem tiver alguma dúvida, quiser me contatar, qualquer coisa, enfim, eu estou à disposição. Era isso. Obrigada, Tainá. Então, já vamos passar, então, diretamente para Carol, né? Oi, já estou compartilhando aqui. Tá bom. Estão vendo a minha tela? Tudo certo, Carol. Tá. Então, obrigada, Amanda, pelo convite. Eu sou a Carol, engenheira ambiental formada pela Unicinos, e a minha atuação ela é na indústria. Então, um pouquinho da minha trajetória acadêmica. Eu entrei na engenharia ambiental em 2012, eu vim de transferência da gestão ambiental, entrei na Unicinos em 2010. Em 2012 eu acabei mudando para engenharia ambiental e me formei em 2016. Durante o período de graduação, eu também participei de iniciação científica no Núcleo de Estudos Térmicos e Energéticos, com o professor Mário, da Engenharia Mecânica. Meu projeto era de concentradores lineares para sistemas de aquecimento a médias temperaturas. Fiquei na iniciação científica, então, 2 anos, de 2014 até eu me formar. Durante também a graduação, eu fiz o meu estágio curricular na Aker, Assessoria e Soluções Ambientais, fiz em 2015. É uma consultoria em Sapiranga. Durante o período da consultoria, eu trabalhei num pavilhão de resíduos industriais, fiz alguns acompanhamentos em áreas de aterros, que pro lado de Sapiranga e Araricá tem alguns aterros já fechados, então essa parte de monitoramento de aterro sanitário e industrial. E também fiz no meu estágio acompanhamento de tratamento de efluentes de uma empresa metalúrgica, efluente galvânico, também em Sapiranga. Então, logo que eu me formei na engenharia ambiental, entrei na pós-graduação, fiz uma pós em gestão de projetos na Unopar. Eu fui trabalhar numa consultoria e eu fazia projetos, então eu achei importante fazer uma pós. Então, terminei em 2018. Em 2018, quando eu concluí a pós de projetos, eu entrei na especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, também na Unicinos. Concluí ela em 2020 e agora em 2021 eu entrei no mestrado em Engenharia Civil, também na Unicinos, na área de concentração de otimização de processos para minimização de resíduos, no NUCMAT. Minha orientadora agora do mestrado é a professora Feliciane. Então, algumas fotos da graduação, me formei com a Tainá. Coloquei algumas práticas de campo, a nossa foto da formatura e o pessoal da iniciação científica, que era no laboratório da mecânica. Então, a professora Regiane está junto, mas meu orientador era o professor Mário.
Então, a minha trajetória profissional, logo que eu me formei em 2016, eu entrei na Gaúcha Meio Ambiente, é uma empresa de consultoria ambiental. Eu fazia projetos ambientais, até o meu primeiro projeto lá na empresa foi um projeto hidrológico, e na época o professor Fernando era o professor de hidrologia e ele que me acompanhou para fazer o mapeamento e todo o levantamento de área, e ele que me acompanhou no projeto. Nessa consultoria eu fiquei de 2016 até 2017, quando a gente foi oferecer serviço para uma empresa de tratamento de efluentes, e eu acabei indo trabalhar nessa empresa, que foi a Nova Época, em Portão. Eu não sei se alguém dessa turma visitou, acho que teve uns 2 semestres que o Fernando também, quando estava dando a disciplina de efluentes, levou alguns alunos lá para conhecer. Então, é uma empresa de tratamento de efluentes industriais. Lá eu era responsável técnica pelo CRQ, o CREA, eu até acho que da custo de curiosidade, o CREA, ele não autoriza engenheiro ambiental a ser responsável técnico por estação de tratamento de efluentes industriais, mas o CRQ sim. Então eu era registrada no CRQ, sou ainda, né, mas lá, então eu assinava como responsável técnica pelo CRQ. Também eu comecei a trabalhar numa escola, que é a IT dos Santos, ela é em Portão. Ela tem EJA, que é Educação de Jovens e Adultos, e também tem um polo presencial da Unopar. Lá eu entrei por acaso, uma professora de química ficou doente, e eu acabei indo cobrir ela. Me ligaram num dia para eu ir no mesmo dia atender uma turma. Isso foi em 2016, eu estava ainda me formando. Aí em 2017 eles me contrataram. A gente também pode, como engenheiro, dar aula para técnico e ensino médio, disciplinas de física e química. Então eu acabei ficando com uma turma de química, e depois lá na escola o meu TCC da graduação foi uma caracterização microbiológica. Então lá na escola eu acabei ficando com as aulas práticas de microbiologia de 2017 até agora. Continuo lá. Daí, na Nova Época, no tratamento de efluentes, eu saí em 2019 e eu entrei na Datwyler do Brasil, que é uma empresa em São Leopoldo, é a antiga empresa Bins. Ela foi vendida no ano de 2019 e foi uma exigência do grupo que comprou que eles tivessem um setor de meio ambiente. Então, eu fui contratada para atender o setor de meio ambiente. E é onde eu trabalho até hoje. Algumas fotos, então, da escola, da estação de tratamento, da consultoria e o certificado de função técnica, que é o nosso cadastro de engenheiro ambiental no CRQ. Então, a minha atuação profissional hoje é na Datwyler, no setor de HS, que é Saúde, Segurança e Meio Ambiente. A empresa ela é certificada na ISO 14001 e na IATF 16.949. A IATF ela é a norma da qualidade do setor automotivo. Então, a nossa atuação ela é fabricação de peças técnicas de borracha, e o foco, o carro-chefe da empresa é o setor automotivo. O grupo suíço, eles têm um projeto, eles têm um pilar de sustentabilidade, e a partir de 2021 a gente teve que se integrar com o grupo, então a gente vem trabalhando num projeto de sustentabilidade para acompanhar a demanda do grupo. Então está sendo um projeto novo, está sendo bem legal trabalhar com essa parte em conjunto com outros países para alinhar essas questões de sustentabilidade.
que antes na empresa eu era basicamente responsável do sistema de gestão ambiental e dos requisitos legais ambientais, atendimento à licença de operação, IBAMA, essas coisas. E agora eles estão bem focados, assim, e diversificaram para todas as áreas da empresa, a importância da sustentabilidade, e tem vários projetos de atuação, não só da área ambiental, como das outras áreas, para caminhar e se alinhar com esse pilar de sustentabilidade. Então, algumas qualificações que eu tive durante a minha trajetória na empresa, que foi a interpretação da ISO 14001, requisitos da ISO 14001 e ATF, lá as documentações e tanto política como vários documentos internos é integrado, meio ambiente e qualidade. Então, como eu sou responsável do meio ambiente, eu também tenho que me integrar na qualidade. E também fiz o curso de formação de auditor ISO 14001 e ATF. E é isso. Coloquei o meu e-mail e o meu LinkedIn também, se alguém tiver alguma dúvida ou alguma curiosidade, quiser entrar em contato comigo. Eu coloquei e estou à disposição. Muito obrigada, Carol. Eu gostei da foto ali no final, né? Eu botei, né, uma da formatura de engenheira e a Exato. na pandemia. Formatura e a realidade, né? Sim. Vamos passar então para a Tamires agora? Olá, boa noite. Oi, Tamires. Vou compartilhar aqui minha apresentação. Consegue me ouvir bem e ver a apresentação? Tudo certo. Então, vamos lá, então. Primeiramente, boa noite a todos e todas, né, os colegas junto aqui com a gente, a todos que estão nos ouvindo. Eu vou me apresentar brevemente, então, para vocês me conhecerem um pouco. O meu nome é Tamires, eu tenho 30 anos, sou natural de Montenegro, aí na região metropolitana de Porto Alegre. Eu sou engenheira ambiental, também formada pela Unicinos em 2017. Em seguida, fiz o mestrado no PPG da Engenharia Civil, na área de concentração de gerenciamento de resíduos. Atualmente, sou servidora pública. Também faço algumas perícias para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e outros laudos técnicos aí na região metropolitana de Porto Alegre. Um pouquinho sobre a minha trajetória acadêmica. Eu iniciei na Unicinos em fevereiro de 2010 também. Não me lembro se fui colega da Tainá, porque tinham duas turmas, né, de introdução. Em 2012 fiz um período de intercâmbio, então de 6 meses na Coreia do Sul, e finalizei em fevereiro de 2017 a graduação. Nesse período, eu tive experiência, então, de 2 anos de iniciação científica. Trabalhei na iniciativa privada durante 1 ano e meio, na HT Micron Semicondutores, e fiz estágio de 2 anos no Laboratório de Caracterização e Valorização de Materiais da Unicinos, nos 2 últimos anos da faculdade. E depois que eu me formei, logo em seguida, então, iniciei no mestrado, dando continuidade no tema do meu TCC, que foi sobre resíduos eletroeletrônicos. Alguns registros, então, do período da graduação. Aqui a primeira foto de cima, a gente fez uma visita técnica, então, na nascente do Rio dos Sinos, em Caraá. Também visitamos a Copelme, mineradora, né? Fizemos diversas visitas técnicas. Nas 2 fotos de baixo ali com o pessoal da pesquisa, do Nucimate, no qual eu trabalhei também em pesquisas de valorização de resíduos sólidos. E essa fotinha ali do canto é com o pessoal dos Engenheiros Sem Fronteiras também, que foi o grupo com o qual eu trabalhei em alguns projetos sociais.
Em 2011, abriu na Unicinos o primeiro edital do programa Ciências Sem Fronteiras, né, que era um programa do governo federal que existia na época, e eu me candidatei, fui selecionada e estudei, então, durante um semestre, em 2012, na Coreia do Sul. Foi uma experiência que eu sempre comento, assim, que foi divisora de águas na minha vida, porque eu tinha 20 anos, eu nunca tinha saído do país, né, tive uma experiência cultural, assim, demais, né, aprendi a estudar também, a ter disciplina, tive um crescimento pessoal gigantesco. Essa foto aqui, não sei se vocês estão vendo com um pointer de cima, foi durante o estágio que eu fiz de um mês lá na empresa, na Micro. Essa aqui do lado, a Simone, de azul. Depois, então, quando eu retornei para o Brasil, veio a ser a minha chefe na HT Micro. E essa foto aqui de baixo com o pessoal da faculdade, então. E essa aqui do lado de baixo foi numa visita que a gente fez na fábrica da Samsung Electronics. Essas duas fotos, então, são da reta final da faculdade, né, entrega e apresentação do TCC. Eu lembro como se fosse hoje ainda, frio na barriga. As comemorações, né, então, quando a gente ainda podia aglomerar, se reunir com o pessoal. E o dia tão esperado, né, que é a nossa formatura. Bom, em 2017, 2018, então, eu estava no mestrado ainda, né, desenvolvendo a minha dissertação, né, e decidi começar a estudar para concurso público por incentivo e também por ter como referência na minha família. Minha mãe e a minha irmã são funcionárias públicas também, elas não são da área ambiental, são do direito, mas por ter elas como exemplo, então, decidi começar a estudar para concurso. Prestei para diversos municípios, né? Em setembro de 2018, eu fui nomeada para um desses concursos, e desde então eu trabalho no órgão ambiental municipal, né? Numa prefeitura municipal, aqui na região do Vale do Taquari. Algumas atividades que a gente desenvolve, então, no Departamento de Meio Ambiente, atividade de educação ambiental, né? A gente realiza atividades de conscientização, então, em todas as escolas municipais, praticamente, né, fazemos distribuição e plantio de mudas. Essa foto aqui de baixo é de uma recomposição de mata ciliar no interior de um arroio, né. Atualmente, a gente implantou a coleta seletiva no município no ano passado, né, bem recente, então a gente faz atividades para ensinar o pessoal a separar o lixo, né, os resíduos, né, em resíduo seco, orgânico e rejeito, com grupos de idosos também, né. Levamos os estudantes aqui das escolas municipais para fazer visitas no aterro sanitário do município vizinho aqui, e o centro de triagem também. Realizamos campanhas de coleta de embalagem de agrotóxico, de eletrônicos e outros resíduos especiais. Essa foto aqui do lado direito é de uma oficina de compostagem que a gente fez com o pessoal da Emater, que trabalha bem junto com a gente também. A coleta seletiva, então, hoje, na verdade, está fechando um ano que temos coleta seletiva na prefeitura onde eu trabalho. Então, eu participei de todo esse processo, né, de mudança aqui no município. Fizemos a caracterização dos resíduos, quais os tipos de resíduos gerados, as quantidades. Fizemos definição dos roteiros de coleta e a frequência, né, quantos dias vai passar em quantas localidades. Temos coleta seletiva em 100% do município, né, centro e interior, e realizamos o acompanhamento diário desse serviço, né, então a gente está sempre em contato com é uma empresa terceirizada, né, que faz o serviço. Também fazemos acompanhamento dos catadores de materiais recicláveis. O município aqui é um município do interior, tem 8.000 habitantes, então temos somente entre 10 e 15 catadores, então a gente tem um acompanhamento, assim, bem de perto com eles, em parceria com a assistência social e a Secretaria de Saúde. Fazemos visitas individuais e periódicas, né, e também repassamos algumas orientações para eles, né, como
cuidado próprio, então, né, com utilização de EPIs, cuidado com ali o manejo das sacolas, né, para não simplesmente rasgar, pegar o que eles querem retirar, o que tem valor para eles e deixar as sacolas rasgadas, né, e dando um visual, assim, feio para a cidade também, e para as lixeiras não se tornarem um atrativo para animais, né, para ratos e baratas. E no final do ano passado, realizamos o primeiro encontro municipal com todos os catadores. Também temos um projeto em parceria com a Promotoria de Justiça do Estado, né, que é um projeto para recuperação do principal arroio aqui do município. Então, a gente faz acompanhamento direto das medidas de recuperação. São várias propriedades particulares, quase 200. Então, cada um é chamado individualmente e é feita uma firmatura de um termo de compromisso, né? Nesse termo de compromisso é definido, então, as medidas de recuperação para aquelas propriedades, que basicamente são a recomposição da mata ciliar. A maioria das propriedades tem que fazer o plantio de mudas, uma faixa ali que varia de 15 a 30 metros, né? Conforme determinada metragem ali no Código Florestal, né? Eu trouxe essas duas fotos. Vocês conseguem observar ali que na foto de cima tinha uma erosão muito grande, né, nessa propriedade, e na foto de baixo, então, um ano depois, ali já tinha sido feita uma medida de enrocamento, que é a colocação ali de pedras, né, para contenção de erosão, e vocês conseguem ver também umas estaquinhas ali que foi feito plantio de mudas também. E então, a gente faz o acompanhamento de cada uma dessas propriedades. O MP nos solicita relatórios anuais, né? A gente tem que ir nas propriedades, fazer vistoria, tirar foto, avaliar o estado ali de crescimento das mudas e das demais medidas. O carro-chefe, então, acho que de todos os departamentos, né, de meio ambiente, que é o licenciamento, aqui no município, mas basicamente 50% das atividades licenciadas são do setor primário, então é criação de suínos, aves e bovinocultura do leite, né? São criadores integrados da BRF, da JBS, da Dália Alimentos, e o restante das atividades licenciadas daí são atividades que têm em todos os municípios, né? A prestação de serviços, oficinas mecânicas, chapeação, pintura, metalúrgica, indústrias, parcelamento de solo também, e licenciamos, claro, supressão de vegetação e as obras públicas. Na parte de fiscalização ambiental, eu participo, na verdade, de todas as atividades, né? Essas que eu comentei, mas eu sou a responsável pela fiscalização ambiental no município. Meu foco, né, é nessa parte. Então, eu que faço acompanhamento das condicionantes que saem nas licenças, faço vistorias diárias aos empreendimentos que são licenciados, né, as indústrias, prestações de serviços, e todas essas do setor primário. Então, a gente faz um acompanhamento, né, para verificar se as indústrias estão fazendo o devido tratamento dos efluentes, estão separando seus resíduos, estão destinando para as empresas que foram indicadas no plano de gerenciamento de resíduos sólidos, e assim por em diante. Também fazemos atendimento a denúncias, maus tratos dos animais, desmatamentos e todas as outras infrações, né? E muitas repassadas também pela FEPAM, que são daí infrações de impacto local, né? Pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e pela Patran. Coloquei duas fotos aqui, a gente não pode divulgar muito, até para preservar um pouco, né, tem algumas informações sigilosas, mas essa foto aqui da esquerda é de uma área de desmatamento, que acontece bastante aqui na região, em todos os municípios também, né, desmatamento e queimada. Essa árvore que está sendo medida ali pelos meus colegas é uma figueira. E essa imagem do lado direito é bem recente, de uma denúncia que foi feita na FEPAM, e a FEPAM repassou para o nosso município, que foi o desvio e aterro de um curso hídrico. Então, no nosso dia a dia, a gente se depara com
com diversas situações, assim. O que eu tinha para falar seria mais ou menos isso. Confesso que não é fácil trabalhar no setor público, né? A gente vê um cenário, assim, a nível federal, que nem precisa entrar muito em méritos, né? Todo mundo acompanha as notícias, mas todas as mudanças de legislação são no sentido de desburocratizar, né? Que é o termo utilizado, mas também, ao mesmo tempo, enfraquecer, né, todos os órgãos ambientais, sejam a nível federal, estadual ou municipal. Não tem muito recurso, não tem muita mão de obra, né, mas penso que se a gente quer que o cenário mude, né, a gente tem que fazer parte dessa mudança, né, então, cada dia eu vou para o meu trabalho pensando do jeito que eu gostaria que as coisas fossem, né, melhores no futuro. Então, deixei meus contatos aí pessoais para vocês, se tiverem alguma dúvida, alguma colocação, curiosidade, também podem entrar em contato comigo. Obrigada. Obrigada, Tami. Na verdade, sim, a Tuane e a Tamires era da outra turma, não eram da minha turma de introdução, né? Então, Eu fui lá da Amanda. a primeira turma, gente, só para fazer um resgate histórico aqui, né? Primeiro ano da engenharia ambiental, nós tínhamos 2 turmas de introdução, né? Logo que o curso abriu, então era muita gente entrando, né? Sim, Então tá. Fala, Tamires. não eram bem grandes as turmas, as duas, né? Tinham bastante alunos, eu lembro. Muitos alunos. A gente se encontrava nos corredores só, né? Sim. Vamos passar então para a última fala, que é a fala da Grazi, e aí depois a gente abre para as perguntas aí, para as curiosidades, né? Para que o pessoal tem aí para dividir. Certo, então, boa noite, pessoal. Vou colocar aqui minha tela para compartilhar um minutinho. Só peço aqui para vocês confirmarem, Amanda, quando você já estiver vendo. Sim, aham. Tá, Isso aí, tudo certo. Certo. Prometo tentar ser rápida, até para ter tempo para todo mundo poder tirar suas dúvidas. Então, eu sou a Graziela, eu tenho 27 anos e eu moro em Novo Hamburgo. Eu entrei na Unicinos em 2012. Eu entrei no curso de gestão ambiental. Eu fiz um semestre na gestão. Confesso que foi assim um pouco com medo também de entrar de cara assim na engenharia. Mas fiz um semestre na gestão, fiz só a cadeira de introdução mesmo ali, acho que era introdução à gestão ambiental. De cara, assim, gostei muito da disciplina ali, da introdução, e logo no segundo semestre mudei para engenharia ambiental e segui na engenharia. Me formei em 2018, em julho de 2018. Então, aqui, dentre as colegas, eu acho que eu sou a última formanda, né? Fiz mestrado na engenharia civil, na Unicinos também, na área de concentração do PPG da engenharia civil, no gerenciamento de resíduos sólidos. No mestrado, eu segui na linha do meu TCC, que foi trabalhar com contaminantes emergentes. E eu terminei o mestrado agora, em 2021. Eu defendi o meu mestrado em março, então acabei de terminar o mestrado. E eu estou fazendo uma pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho. A pós-graduação tem previsão de conclusão dela em 2022, em março de 2022. Então, essa é a minha histórico, assim, mais acadêmico. Vou contar um pouco para vocês sobre a minha trajetória na engenharia ambiental. Logo assim, no início do curso, eu entrei para a iniciação científica. De cara, assim, eu não consegui ser bolsista de iniciação científica, mas eu entrei como voluntária. Então, eu sempre participei de
de projetos ali dentro da iniciação científica, até eu consegui a bolsa de iniciação científica, junto com o professor Carlos, até algumas colegas também comentaram, foram também bolsistas ali no Nuquimac, junto com o professor Carlos Moraes, e fiquei então ali, deu quase 3 anos de iniciação científica, por conta de ter participado um tempo como voluntária e depois realmente feito a bolsa, a iniciação científica como bolsista. E ao longo da minha trajetória dentro da engenharia ambiental, eu fiz alguns estágios. Fiz estágio na FEPAM, no setor de licenciamento ambiental, no CELM. A Tainá também comentou que fez um estágio lá. A gente não fez na mesma época, eu fiz um pouco depois da Tainá. O CELM é um serviço de licenciamento e monitoramento das indústrias. Foi uma experiência assim, bem marcante para mim, foi meu primeiro estágio, então eu vinha ali da noção só da pesquisa, do meio acadêmico, então foi meu primeiro contato, assim, então para mim foi uma experiência bem marcante o meu estágio na FEPAM, e depois começaram as minhas outras experiências, que foram a maioria em consultorias ambientais. Então eu fiz um estágio na Biovel, que eu fiquei 1 ano e meio, e depois, quando eu estava quase lá para me formar, em 2018, veio o estágio na MZT Ambiental, que também era uma consultoria ambiental, e dentro desse estágio, antes de me formar, eu tive a minha primeira oportunidade de efetivação. Então, aí foi uma coisa, assim, para mim, né, muito boa, que saiu um pouco aquele peso, assim, um receio meu muito grande de me formar e não ter não estar empregada ainda, que eu acho que, já que o nosso papo é me formei e agora, esse era o meu grande medo, né? Então, eu estava estagiando e consegui ser efetivada nessa consultoria ambiental. Então, essa foi mais ou menos minha trajetória enquanto na universidade. O que eu trago aqui para vocês, uma observação, é que durante a academia, assim, eu pelo menos escutava muito sobre a networking, que esse é um ambiente que a gente pode ter muito essa relação de fazer os contatos. E na época, para mim, eu não entendia ainda muito bem como que dentro da universidade eu consigo fazer isso como aluna, como estagiária. Então, trouxe para vocês algumas formas que eu consegui fazer isso. Foi através de participar de projetos como voluntária, participei de mostras de iniciação, mostras da Unicinos, através de congressos, publicação de artigos em eventos. Eu participava de vários eventos fornecidos pela Unicinos e o contato com professores, com colegas. Ainda acredito que enquanto a gente está dentro da universidade, esse contato é extremamente fundamental e que é um contato que a gente acaba levando muito lá para a vida profissional. Então, em relação à minha experiência profissional, na MZT Ambiental, eu fiquei na MZT Ambiental por um pouco mais de 1 ano e meio, como assistente ambiental. Entre esse período ali, de 2018 a 2019, eu entrei no mestrado, então eu acabei saindo da MZT para entrar no mestrado em 2019, e durante esse período de 2019 a 2020,
eu trabalhei com alguns contratos temporários em consultorias de outros estados. Aí foi uma oportunidade onde consultorias, ou algumas empresas também, que não tinham sedes aqui no Rio Grande do Sul, me contratavam como representantes da consultoria aqui no Rio Grande do Sul. Então, foi uma oportunidade de realizar o mestrado e poder ter um trabalho mais como autônomo, né? Não ter a dedicação exclusiva a um trabalho, então um trabalho um pouco mais flexível para conseguir realizar o mestrado. E em 2020, ali metade de 2020, até o momento eu trabalho na Mais Equilíbrio, que também é uma consultoria ambiental. Então, aqui, mais para curiosidade, assim, o que a gente, como engenheiros ambientais, né, o que a gente pode fazer dentro de uma consultoria ambiental? Acho que eu estava muito na graduação e logo nas minhas primeiras experiências, assim, dentro das consultorias, que é um serviço multidisciplinar. Então, a minha primeira dificuldade foi entender o que eu, como engenheira, poderia fazer sozinha, né? Se é um serviço multidisciplinar, o que o engenheiro ambiental pode fazer sozinho? Então, aqui vou tentar mostrar um pouco para vocês algumas coisas. Abertura de processos de licenciamento ambiental, junto com prefeitura, FEPAM, com o órgão que for competente. Isso é uma das competências do engenheiro ambiental. Realização de cadastros técnicos que que determinada atividade precisa ter. Isso é uma competência que o engenheiro ambiental pode fazer. Projetos ou monitoramento de estações de tratamento de água, de efluente, também é uma competência que o engenheiro ambiental tem. Aqui a Carol levantou muito bem a questão de que depende do conselho que o engenheiro ambiental é credenciado. Tem a questão que no CREA, quando o engenheiro ambiental é credenciado no CREA, o CREA não te dá uma atribuição de ser responsável como engenheiro ambiental, ser responsável pelo uma estação de tratamento de efluentes industriais, para o engenheiro ambiental fazer um monitoramento dessa estação, mas existe um outro conselho para isso. Então, são atribuições do engenheiro, essa é uma das atribuições do engenheiro ambiental. Plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Aqui só uma exceção, que é o plano de gerenciamento de resíduos da saúde, que o engenheiro ambiental sozinho não pode fazer. Transporte de produtos perigosos. É aqui só uma exceção para o estado do Rio Grande do Sul. Os engenheiros ambientais, existe uma legislação estadual que no Rio Grande do Sul nós não podemos licenciar esse tipo de atividade no Rio Grande do Sul, mas, por exemplo, em Santa Catarina, os engenheiros ambientais podem. Então, aqui vem muito o nosso conhecimento sobre legislação. O engenheiro ambiental precisa sempre estar a par da legislação ambiental. Plano de atendimento a emergências, auditorias ambientais. A Carol trouxe muito na apresentação dela sobre auditorias ambientais na indústria. Então, um bom exemplo de atuação do engenheiro ambiental. Plano de gerenciamento de riscos é algo que o engenheiro ambiental consegue elaborar sozinho, sem a presença de outros profissionais. Então, são diversas áreas de atuação onde o engenheiro ambiental consegue atuar. Trouxe isso mais assim para vocês, porque quando eu ingressei na consultoria ambiental, foi uma grande dificuldade para mim enxergar onde eu conseguiria atuar sozinha, sem depender de um biólogo, de um engenheiro químico
ou de qualquer outro profissional. Então, eu tenho 3 anos de formada, mas hoje essa questão, para mim, já começa a se esclarecer um pouco, que sim, o engenheiro ambiental tem uma grande área de atuação, que existem muitos trabalhos que são multidisciplinares, mas que a gente tem sim uma grande área de atuação. E aqui, como mais para vocês, curiosidade, para vocês pesquisarem, a gente tem uma resolução do CONFEA, que é o Conselho Federal de Engenharia, que ela dispõe, né, sobre o registro profissional do engenheiro ambiental, e ali cita todas as atividades que a gente tem atribuição para realizar. Então, aqui deixo para vocês o meu e-mail de contato, aqui deixo o arroba do meu Instagram, que é um contato bem fácil que a gente tem aí para se comunicar, e agradeço o convite para estar aí trocando essa ideia bem rapidamente. Obrigada, então. Obrigada, Grazi, pela sua participação. Então, agora, as meninas... Acho que deu. Então, agradeço de novo, né, a participação de vocês, né? E agora, então, a gente abre para o público, então, fazer as suas colocações, suas perguntas, tirar dúvidas, né? E acho que tem bastante oportunidades aí para vocês perguntarem, enfim. A Natália está perguntando a questão da perícia. Eu acho que a Tamires poderia contribuir, ou a própria Grazi também, que abordou agora no final. Se o engenheiro ambiental pode fazer perícia sozinho. Sim. Não sei, tem alguma pergunta específica ou eu posso falar sobre? Ela só perguntou isso, se pode fazer sozinho. Sim, sim, como que funciona para fazer perícias, então, para o Tribunal de Justiça, né? Tem outra modalidade de perícia que se faz direto o empreendedor, né, em contato com o engenheiro ambiental, mas eu faço perícias para o Tribunal de Justiça. Então, para ser perito do tribunal, tem que ser feito um cadastro, né? Tem ali no site do TJ, tem que mandar uma série de documentos. E tendo esse cadastro com o tribunal, qual que é a função do perito, na verdade, né? É auxiliar o juiz na tomada de decisões de processos judiciais que envolvam danos, por exemplo, ao meio ambiente, né? Por exemplo, uma das perícias que eu fiz era de um vizinho que estava se sentindo lesado, vizinho a uma empresa, né? E ele estava se sentindo lesado e ele entrou na justiça dizendo que essa empresa estava prejudicando a residência dele porque estava lançando efluentes ali próximo à casa dele, não estava fazendo o correto gerenciamento dos resíduos, enfim, né? Então, nessa situação, o Tribunal de Justiça do Estado, ele tem um banco de dados, né, com vários peritos cadastrados, e ele nomeia, então, um perito, né? Que esse perito, a função dele é esclarecer o que a gente chama de quesitos, que são perguntas dos advogados de duas partes, né? Aí o advogado pergunta, por exemplo, qual é a situação da empresa, a empresa tem licenciamento, como é feito o gerenciamento de resíduos, faz uma série de perguntas, assim, da área técnica, né? E o engenheiro ambiental, então, pode, na verdade, ficar incumbido de responder essas perguntas, né? E o engenheiro ambiental pode, sim, fazer a perícia sozinho, né? Na verdade, nesse banco de dados, ali onde tem os peritos, tem engenheiros ambientais, tem geólogos, tem biólogos, engenheiros florestais, tem uma série de profissionais, né? E o juiz vai nomear um que ele achar o mais adequado, assim, né? Então, o engenheiro ambiental pode, sim, fazer sozinho, né? Não precisa fazer junto com outros profissionais. Não sei se é mais ou menos isso. A Natália respondeu aqui, agradeceu, então, acho que era isso mesmo, a pergunta. Deixa eu seguir aqui na nossa ordem. A Bianca está perguntando qual o maior entrave para o engenheiro ambiental na tomada de decisões em órgãos públicos. Acho que fica para ti de novo essa, Tamires.
Olha, não sei se eu diria entrave, mas a maior dificuldade que a gente tem é de conciliar, assim, a vontade dos empreendedores, né, e do município também, claro, em desenvolver, em gerar fonte de renda e movimentar a economia, né, e ao mesmo tempo se manter a proteção do meio ambiente, né. Eu acho que não é o entrave, mas é a maior dificuldade, assim, do dia a dia, né. Ou, por exemplo, tu querer fazer a construção de um loteamento, né, que hoje em dia é um dos empreendimentos, assim, que mais gera dinheiro, assim, movimenta, né, nos municípios, principalmente municípios que estão se desenvolvendo ainda, né, em regiões metropolitanas, por exemplo. Então, acho que essa é a maior dificuldade, assim, conciliar o desenvolvimento econômico do município, né, e ao mesmo tempo a gente manter uma proteção adequada, né, ao meio ambiente. Como estabelecer isso, né? Ô, Tamires, uma curiosidade, esse município que tu atua é qual é a população? Aqui tem 8 mil habitantes, é do lado de Lajeado. Sim, e tem uma área rural, né, em função até a própria participação da Emater, acho que é em função disso, né, de Sim. Como é que traz a questão da parte rural. Rural bem grande, assim, o setor primário movimenta bastante a economia também, a maioria dos integrados são da Dália Alimentos. Sim. Mas eu acho, só destacando, assim, eu acho legal, né, esse modelo que tu falaste ali, esse exemplo que tu falou da parte de gerenciamento de resíduos, né, acho que é aquilo que a gente sabe, né, que a gente tem o modelo e que a gente vai adaptando, então, conforme as características dos municípios, né, então, sim. Acho que isso é bem legal. Deixa eu seguir aqui nossas perguntinhas. A Brenda perguntou aqui. Queria saber mais sobre o CREA e o CRQ. A Carol falou sobre o CRQ. Tu teria os dois ou acha melhor o CRQ ou o CREA? Acho que essa vai para a Carol. Essa questão da responsabilidade técnica, né, das atribuições, isso é bem complexo, né? Pois é. Então, eu hoje tenho os dois, tenho o CRQ e tenho o CREA. O CREA, o que eu vou te dizer? Ele é o nosso conselho, então eu acredito que a gente tenha mais atribuições dentro dele. E o CREA, assim, tu formou engenheiro ambiental pela Unicinos, tu encaminha lá, sai o teu registro. O CRQ, ele te dá atribuição por... Solicitação. Tu manda toda a tua grade curricular, todas as disciplinas cursadas, o próprio CRQ dá cursos, né, daí tu faz o curso, tu manda que tu cursou e ele vai te dando atribuições a partir disso. Então, daqui a pouco, se eu solicitar o CRQ e tu solicitar, talvez a gente tenha atribuições diferentes por atividades cursadas. Mas essa questão dos efluentes industriais, o CREA não nos dá. E o CRQ, por análise de currículo, ele nos dá. Então, deixa eu só complementar o que a Carol está falando, assim, talvez, né, para entender. Quando os dois conselhos, tá, pessoal, eles têm o nosso projeto político pedagógico, tá? Sim. Então, o CREA tem o nosso PP, né, o nosso projeto político pedagógico, toda a nossa grade curricular, né? Então, qualquer alteração que a gente faça no curso, esses órgãos, eles são comunicados, né, e atualizados em relação a isso. Então, as caracterizações, né, toda aquela parte que quando a gente recebe no início do semestre, a disciplina, com as competências, com o conhecimento, né, então a gente tem ali, né, então pensando nessa parte de tratamento, a gente tem, né, vocês são formados para atuarem dentro de uma estação de tratamento de efluentes, ainda mais industriais, né, então se o engenheiro ambiental não é, quem é? Né? Só que daí, claro, a gente começa a entrar em questões também políticas, né? Enfim, então existe, né, uma série de discussões aí em relação ao CREA, né? A gente espera que agora, com essa mudança de direção, que inclusive o presidente hoje do CREA é uma engenheira ambiental, né? Então a gente percebe que existe espaço para se oportunizar essa ampliação das atribuições, que não é querer a atribuição do outro, não. É ter a atribuição porque estamos
capacitados e estudamos para ter essas atribuições, né? Ninguém quer trocar atribuição e pegar né? Então, se o engenheiro químico está preparado para isso, ok, mas por que o engenheiro ambiental não, né? Tanto é que a atividade acadêmica dentro da Unicinos é a mesma para o engenheiro químico e para o engenheiro ambiental. E aí o engenheiro ambiental não tem atribuição e o engenheiro químico tem, né? E aí isso vem, né, de uma função histórica, né, do próprio CREA, né, de como é que eles dividiram a área ambiental num primeiro momento, né, meio que dividiram entre engenheiro civil e engenheiro químico, tu faz isso, eu faço aquilo e tal. E isso acabou ficando, né, e se consolidando em algumas legislações que existem até hoje, né. Então essa questão de, não dou atribuição para o engenheiro ambiental, por quê? Porque existe uma regulamentação lá no CREA que está escrito, né, que responsável técnico por estação de tratamento de efluentes industriais tem que ser do engenheiro químico, né? Mas enfim, eu acho que a gente caminha, né? Assim como a universidade tem levado, né, esses pontos, e a gente, como universidade, a gente participa, né, de reuniões, tanto dentro da questão de educação e engenharia, né, novos currículos, atribuição, enfim. Eu vejo assim que a tendência é a gente ter essa maior adesão, né, do CREA quanto aos novos profissionais de engenharia, né, porque isso também tem toda uma questão histórica atrelada. Só que assim, o que eu vejo muito hoje, né, o CREA, quando tu entra para pedir uma atribuição, eles vão muito assim, me manda a tua caracterização lá da disciplina que tu cursou, né. Isso assim, eles já têm isso, né? Eles nem precisariam pedir, mas tudo bem, mas eles pedem, né? E aí tu coloca ali, tu tá dizendo que tu tem o conhecimento, né? E aí, qual é a justificativa, né? Então, eu percebo hoje que tem profissionais que estão meio que batendo de frente, né? E tem muitos engenheiros ambientais formados. Só que assim, é um tempo que tu fica ali, é um desgaste, né? E aí, talvez, tu entrar via CRQ, onde tu vai receber a tua responsabilidade técnica e deu, isso aqui passou, agora vamos trabalhar. Às vezes o pessoal acha que é um caminho até mais curto, assim, né? Mas hoje, e o que vai influenciar, eu acho que a Brenda está perguntando ali, é o dinheiro, né, Brenda? Porque hoje, para tu tendo os dois conselhos, tu vai ter que pagar os dois, né? Sim. Então, assim, eu tenho CREA, né? Desde que eu me formei, eu pago CREA, né? E, enfim, e aí daqui a pouco tu vai para uma empresa que tu tem que ter o CREA, ok, mas se tu tem que ter o CRQ, né? Então tu tem que pagar as duas anuidades, né? Mas aquilo que a Carol falou, o CRQ, ele quer, né? Ele quer o profissional ali com ele. Então ele tem algumas facilidades, né? Mas ele quer o profissional. E é isso que a gente discute muito com o CREA, né? Digo, olha, o profissional está fugindo do CREA porque vocês não estão concordando com o conhecimento, né, que o profissional tem. Então, o profissional está buscando outras formas, né? Então, mas eu vejo, assim, que já evoluiu bastante, né? E acho que a tendência é ampliar um pouco mais isso, né? Acho que que acontece. E só uma coisa, Amanda, também, que o CREA, eu acho que a gente tem um pouco mais de facilidade, porque o CREA é tudo online, né? Então, cada vez que tu quer tirar uma RT ou que tu precisa de alguma coisa, tu entra no site, emite, paga e deu. O CRQ tu encaminha para análise, passa, né, pela revisão deles e depois eles emitem, né? Então, assim, também, tu vai assinar um PGRS, tu precisa logo que saia RT, tu faz no site do CREA, sai na hora, né? Sai ali, paga e deu, tu tem... Aquilo que o CREA já entende como atribuição, isso é rápido, né? O problema são aquilo que o CREA acaba questionando, né? E esse questionamento, ele sempre vai demandar um tempo que tu vai ter que te dedicar para justificar, para provar que é isso, que é aquilo, né? Então, vai depender muito do que... Então, acho que o que é já corriqueiro, eu acho que o CREA é o melhor caminho, né? Mas, enfim. Vamos seguindo aqui. A Suelen, qual a maior dificuldade para ingressar no mercado de trabalho? Essa é boa, né? Acho que a Grazi falou um pouquinho ali, né, da ansiedade que ela tinha de se formar e não ter Na verdade, eu não sei o que a Suelen, né, porque acho que
ficou claro ali na apresentação da Grazi, e eu acho que na própria questão que a Tamires trouxe também, uma coisa é o emprego, né, gente? Outra coisa é o trabalho, né? Então percebam que as oportunidades de trabalho, elas existem, mas a gente tem que entender como é que a gente se coloca à disposição deste trabalho, né? Então, A talvez... gente precisa entender, eu acho, o que a gente pode fazer primeiramente para ir buscar as oportunidades, né? Porque, assim, dificilmente uma oportunidade vai chegar até a gente, né? O que eu vejo, assim, principalmente desse tempo que eu me formei, é que a gente tem que ir atrás das oportunidades, né? A gente tem que saber o que a gente pode fazer, a gente tem que oferecer o nosso trabalho, né? Identificar potenciais clientes, entrar no site de uma prefeitura, por exemplo, ver quais os empreendimentos têm licença, quais estão perto de vencer a licença, e até eles oferecer o nosso trabalho, né? E não é só nessa parte de licenciamento, a gente pode prestar diversos tipos de serviço ali, como a Grazi colocou, né? Então, a gente tem que, primeiramente, eu acho que entender, saber bem o que a gente pode, que tipo de atividade a gente pode exercer, que tipo de serviço a gente pode prestar, né? Gente, eu compartilhei isso com vocês, assim, porque eu acho que esse é um medo mais do que normal. Meu Deus, eu acho que o meu maior medo, e não sei se acho que as colegas também compartilham comigo, se formar e não ter emprego. Eu acho que todo mundo que passou, assim, pela graduação passa isso pela nossa cabeça, mas imagino, é um processo natural. Acho que enquanto a gente está na graduação, vocês ainda na graduação, a gente tá na época de fazer, como eu comentei, o networking. Vocês estão nessa época de fazer o contato, ir para os estágios, contato com os colegas, com os professores. Vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo, que até me marcou assim bastante. Eu fiz um dos meus estágios em um lugar assim que não era um lugar que eu gostava muito, não pelo lugar, pela atividade que eu desenvolvia, não era uma atividade que eu gostava muito, mas fazia minha atividade lá. Fiquei lá, não fiquei muito tempo, fiz meu estágio, e depois de 1 ano de formada, entraram em contato comigo porque precisavam de um serviço de uma engenheira ambiental. Então, o que é isso? É o networking que eu fiz lá na minha época de graduação. Então, acho que essa ansiedade, assim, de qual a maior dificuldade de entrar no mercado de trabalho, isso é normal, mas que é uma coisa que a gente vai cultivando isso desde quando a gente está no meio do curso, que é o conhecimento, os contatos que a gente tem, como já ia adquirindo, como a Tamires disse, e divulgando, e se promovendo, se autopromovendo, se divulgando. E posso falar aqui também? Claro. Quando eu fui na estação de tratamento de efluentes, eles também, né, só tinham químicos. E daí, quando a consultora, até na época, ela que me apresentou, ela era bióloga, né, que trabalhava comigo, ela falou, que era engenheira ambiental, ela pode atender a demanda de vocês. Aí até o dono da empresa, ele perguntou para mim, mas tu sabe? Tu pode? Eu disse, olha, sei, e posso. Daí ele ficou na dúvida, ele ligou para advogado, que era o consultor da empresa, para falar comigo, para ele me questionar sobre os meus conhecimentos como engenheiro ambiental, para daí sim ele me contratar. Tanto que eu entrei no contrato temporário, né, eu fiquei só como prestadora de serviço e depois eles acabaram me efetivando, assinando minha carteira e tudo mais. Mas, assim, a gente tem, às vezes, um preconceito, assim, tem engenheiro ambiental, mas tu sabe fazer isso? Ou tu tem atribuição, né? Então, assim, essa foi uma dificuldade que eu passei. Eu lembrei agora da fala da palestra, não sei se vocês estavam numa palestra que veio uma engenheira ambiental que trabalhava no DEMAR, em Porto Alegre, né? E ela disse que também que uma das maiores dificuldades quando ela começou a trabalhar era as pessoas entenderem o que ela tinha capacidade de, né? E ali ela estava junto com engenheiros civis, engenheiros sanitaristas, né? E a minha maior dificuldade foi justamente eles entenderem que eu podia, né? Que eu podia estar lá e que eu tinha competência para atuar nos projetos que eles estavam desenvolvendo, né?
Então, acho que é isso, a gente, quando a gente recebeu um questionamento, a gente não achar, né? Daqui a pouco a Carol podia ter se apavorado e então tá, né? Não sei muito bem mesmo se né? Eu acho que a gente tem que se apropriar e ter coragem de dizer sim, eu sei, né? E, enfim, vamos lá, né? Não pode ter essa angústia, assim, de será que ele está me testando? Será que ele quer saber realmente se eu sei ou não sei, né? Mas enfim, não sei se mais alguém gostaria de colocar alguma... Eu teria uma colocação para fazer para a Tainá, já que a Tainá aqui acabou não participando, assim, um pouquinho nos questionamentos. Assim, eu acompanhei, né, então a Tainá da primeira turma lá de 2010 foi minha aluna, ela era minha aluna, a Tamires não era, né, e aí então eu lembro da trajetória da Tainá, enfim, e assim, e hoje vendo a Tainá dentro dessa área do doutorado, né, claro que ali no TCC a gente já viu um pouquinho essa questão da inserção dessa área, mas assim, eu queria que tu colocasse, né, pros colegas aqui, como é que tu foi te apropriando desses novos conhecimentos, né, Tainá? Porque o que eu digo para o aluno, assim, que hoje a formação acadêmica, ela te dá uma formação, né, enfim, e como é que, a partir dessa formação engenharia ambiental ali, tu vai agregando, né? Então, claro, tu tem o contato com esses outros profissionais, mas como é que tu, Tainá, te enxerga assim hoje como uma engenheira ambiental trabalhando com inteligência artificial, né? Tipo assim. Sim. Então, Amanda, na verdade, eu acho que isso foi um processo que já na minha graduação eu me enxerguei um pouco, né? Eu cursei as disciplinas desde a época lá de fontes de poluição industrial, enfim, e eu, na verdade, não conseguia, né, me enxergar, assim, 100% como atuante nessa área, na verdade, e aí eu me lembro que a disciplina acho que é modelagem de sistemas ambientais, né, na época era com Aníbal, e essa disciplina, na verdade, ela foi tipo um estágio que virou a chave e eu acho que eu me encaixo mais aqui, né? Enfim, e aí começar a pesquisar um pouco mais essa área específica da modelagem ambiental, e aí entrei para o sensoriamento remoto, e aí uma coisa foi levando a outra, né? Na verdade, porque vai ler mais sobre aplicações nessa área, foi um passo depois do outro que acabou me levando para dentro da computação, inteligência artificial e tudo mais. Então, e eu me lembro que a época do TCC foi um pouco do divisor de águas, assim, sabe? E agora o que eu vou fazer? Porque na hora que eu optei por fazer um TCC, eu acho, Amanda pode confirmar, mas eu acho que da minha turma eu fui a única que fiz um TCC com um assunto um pouco mais diferente, então, assim, enfim, acho que depois de mim até a Emily seguiu um pouco nessa área também, no próximo semestre, e aí eu fui conseguindo me enxergar um pouco mais como atuação até profissional, né, enfim, da engenharia ambiental, também nessa área ligada ao monitoramento ambiental e tudo mais, e hoje em dia eu acabo, inclusive até hoje, lá para o pessoal, dos meus ex-colegas lá da USP, do mestrado, que hoje em dia estão no doutorado, até hoje eu recebo ligação, tipo assim, eu preciso fazer alguma coisa que, com os meios estatísticos mais usuais aí, enfim, né, de correlação, coisas, eu não consigo, será que tu consegue me dar um aporte nessa parte mais de inteligência artificial, da computação, de programação e tal? Então, é algo que a gente está, à medida que a gente vai evoluindo na necessidade de fazer, né, alguma modelagem ou entender alguma coisa, porque o meio ambiente ele é complexo, né? Então, dependendo de como a gente vai evoluindo nas pesquisas, enfim, nessa necessidade, acaba surgindo um pouco mais essa barreira de tipo, até aqui eu consegui chegar, a partir daqui, de repente, eu vou precisar de algum conhecimento, enfim, um pouco mais teórico e mais complexo nessa parte de computação e tudo mais. E aí eu consegui, então, dentro dessa parte mais aplicada, e hoje em dia a parte do drone, é que está na moda também, né? A história do drone, da utilização
dos drones, enfim, das imagens para isso, eu consegui me enxergar um pouco mais, assim, até eu não sei se a Ana, que é lá da biologia, tá aqui, eu sei que ela estava antes, ela é aluna de mestrado, orientada do meu orientador lá no PPG da biologia, porque o professor Maurício também está vinculado lá. Então, a gente tem começado, via o meu professor, outras pesquisas também vinculadas mais especificamente, né, na área ambiental. A Ana trabalha com mapeamento de banhados, e poder enxergar um pouco mais. A gente já está começando a usar redes neurais no trabalho dela também, então entender esse conhecimento, né, e foi mais ou menos isso que eu quis dizer na minha apresentação, utilizar essa experiência e esse conhecimento para agregar. Atualmente, a minha pesquisa ela é vinculada à Petrobras, né, mas ter isso como conhecimento para um futuro, né, seja ele, enfim, com o trabalho que for. Não sei se eu te respondi, Amanda, talvez eu tenha mais enrolada do que Não, eu acho que é isso, né? Eu acho que é a tendência que a gente tem, né? Em relação a... Porque hoje, quando a gente fala em monitoramento ambiental, né? E se a gente for pensar em fazer esse monitoramento totalmente físico, assim, né? Não tem como, né, gente? Então, acho que é uma tendência, assim, para estudos, né? E para considerar todas as variáveis que um estudo precisa ter, né? Sim. Então, eu acho que é isso. Acho que quando a gente fala em modelagem e simulação, se a gente tem dados, né? E isso facilita muito, né? Então, como é que a gente, a partir de agora, começa a trabalhar com esses dados, com esses bancos de dados e acaba gerando resultados úteis, né? E não apenas pensando em situações mais hipotéticas, assim, vamos dizer, né? Então, eu acho que a tendência é essa. Eu acho que tu conhece o professor Marcelo Zagonel, né? Sim, ele estava na minha banca, inclusive, né? E não, acho que na época que tu estava no TCC, ele já estava dando a modelagem 1, né? Sim, tava. Então hoje a gente tem, na verdade, o Zagonel, que trabalha a parte de geoprocessamento e modelagem 1, e depois a Joyce, né, que é lá da geologia. Que também estava na minha banca de TCC. Isso aí. Então acho que é uma tendência, né? Acho que Com certeza. que o curso ele segue muito para isso, né? Claro, a gente tem, e isso que é importante, né, pessoal? Que a gente tem, e a Grazi colocou, a gente tem várias áreas ali, né? E dentro da formação acadêmica a gente vai trazendo um pouco de cada área e cabe a cada um de vocês entender aquilo que vocês se identificam mais, né? Então, eu não gosto de efluentes, né? Não gosto de resíduos, né? A Tainá lá em fontes de poluição, ela já... Não, peraí um pouquinho, isso aqui, né, não é muito para mim, né? E olha que a Day era maravilhosa, né? Mas é que né, maravilhosa, mas... Então não é uma questão do conteúdo ser bom ou, enfim, né? Mas a forma como a gente se identifica e como a gente enxerga a nossa atuação futura, né? Acho que essa perspectiva que a gente precisa entender, né? E eu acho que os estágios também servem muito para isso, e na vida profissional vai acontecer a mesma coisa, gente, né? Então, acho que esse entendimento de que a gente precisa, né, ter o nosso trabalho, né, e pensar em como a gente pode atuar dentro do trabalho, né, trabalhando, executando e desenvolvendo as nossas competências, eu acho que é fundamental, né? E não, daqui a pouco, ficar naquela sensação de que, eu quero um emprego, né? Eu quero ir lá naquela indústria, mesmo que tudo que eu faça lá, eu não gosto muito e tal, mas enfim. E eu acho que também um ponto que a Tamires colocou, né? Que quando a gente também está numa situação que talvez não seja uma situação mais confortável, né? Também levar isso dentro de uma perspectiva de mudança, né? Então, considerando ali a atuação dentro de um órgão público, se a gente não tiver profissionais com essa perspectiva, a gente não vai ter... Vai ter mais órgão público, né, no Brasil. Exatamente, né? Claro que pensando num setor privado, às vezes fica um pouco complicado, assim, porque a gente sabe o quanto que o setor privado ele acaba tendo uma influência em função da sua própria cultura, né? Do próprio posicionamento que aquela organização tem, e que talvez
tu ali tentando, né, promover alguma mudança é um pouco mais complicado, mas dentro de um órgão público, se os funcionários não trouxerem essa perspectiva de mudança, né, acho que é a nossa função também entender qual que é a nossa contribuição além, né, de executar as nossas atividades, assim, né, dentro do cenário onde a gente está. Mais alguém, gente, gostaria de fazer alguma colocação, alguma consideração? Nada? Meninas, eu vou pedir para a Quero e para a Grazi abrirem as suas câmeras para a gente fazer uma fotinho, nossa, né? Já que é o que nos resta, né? As fotos todas lindas que vocês colocaram ali, né? É a aglomeração que nos resta, né, Amanda? Essa é a nossa aglomeração atual, né? É o que nós temos. Deixa eu fechar o chat aqui para nós ficar maior aqui na Eu só vejo a Amanda. Não, eu vejo vocês 4, tá tudo certo. Então tu vai ter que tirar, Amanda. Ó, tudo certo aqui, já tirei. E outra coisa que eu gostaria de aproveitar o momento também, que a Tamires falou que eu tenho 30 anos, né? 30 anos que se completam hoje, né, Tamires? Sim, meu Deus, cabelos brancos. Então gostaria de agradecer mais uma vez pela Tamires estar aqui no dia do seu aniversário, né? Um pouquinho da sua experiência aí e... Um prazer estar com vocês, contigo, e com as gurias também, e saber um pouquinho do que elas estão fazendo também. Então, é isso. Eu não sei se mais alguém gostaria de colocar mais alguma consideração, enfim. Tudo certo? Nada mais, gente? Eu não, acho que é isso. Então tá, então agradeço, né, a participação de todos, né, na nossa palestra de hoje. Fiquei muito feliz de rever as minhas alunas aí, minhas amigas, né, e... Ai, tô louca, eu não te vi na Unicinos, né, Tainá? Não, a gente não se fechou para Unicinos. Eu fiquei um semestre, né, Amanda, presencial, e depois entrou o trabalho remoto. Nem deu para aproveitar. Não te vi, acho que dos que estão aqui, acho que a última que eu vi recentemente foi... Recentemente não, acho que a que eu vi por último foi a Grazi, né, Grazi? Gente, eu nem sabia que a Grazi e a Quero estavam no mestrado ali no Unicinos. Estou tão desatualizada, olha. A Grazi terminou. Pois é. Aí eu comecei agora. A Grazi vai pro doutorado, né? Ah, é? Que legal. Espero que sim, né? E a Quero, eu não sabia que a Quero estava no mestrado também. Então eu queria te contar quando a gente se visse, né? Mas a gente nunca mais se viu. Então tá. Então depois a gente tem que conversar, então. Então, gente, muito obrigada. A Robertinha que está agradecendo também, né? Então, percebam que as meninas, né? Que as gurias estão super próximas aí da gente, né? Então, aproveitem, né? Então, tirando a Tamires, que está um pouquinho mais longe, mas a Grazi, a Tainá e a Carol estão aqui, né? Na Unicinos com a gente, né? E a Tamires, enfim, também, sempre que precisa, ela está disposta aí a estar nos ajudando, nos auxiliando. Certo, gente? Então, eu encerro a nossa palestra. Fica o convite, então, para o pessoal continuar participando aí da nossa Semana do Meio Ambiente, que vai até amanhã. Temos eventos na sexta também, né? O encerramento no sábado, dia 5, que é o Dia do Meio Ambiente, né? O pessoal está batendo palminhas aqui para nós. Então, muito obrigada. E podemos encerrar, então. Então tá, boa noite, gente. Obrigada, Amanda. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Obrigada, Amanda.